Olá, nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o cristianismo neste estudo sobre religiões. Nós vamos apresentar algumas questões a partir da obra Religiões do Mundo do teólogo Hans King. O nosso ponto de partida é entender o que é o cristianismo, afinal. É importante a gente partir de uma definição. Por isso, a primeira definição apresentada aqui é de que o cristianismo é uma forma de relação religiosa do ser humano com Deus, assim como foi fundada por Jesus Cristo. Os primeiros discípulos eles foram chamados de cristãos, aqueles que seguiam os ensinamentos de Jesus de Nazaré, que era colocado e apresentava-se como um mestre e foi seguido por tantos. Cristão, então, é todo aquele que tenta orientar a sua caminhada pessoal através de Jesus Cristo, seguindo seus passos, tentando pensar da maneira que ele pensava. É importante a gente pensar também um pouquinho sobre a essência do cristianismo. Esta essência é simplesmente Jesus Cristo. Aquele Jesus que é colocado como o modelo através da sua vida, através da sua paixão e da sua luta. Jesus Cristo ele é também apresentado como o critério daquilo que é ser cristão. Mas é importante a gente perceber que nós estamos falando aqui do Cristo real, o Jesus histórico, a figura inteiramente concreta e humana em sua realidade histórica imutável. Para as testemunhas cristãs de hoje, os discípulos dos nossos dias, o que importa é fugir do egoísmo e viver segundo a vontade de Deus, levando sempre em conta o bem do próximo. Aqui chama-nos a atenção para um engajamento que seja despretensioso para com o próximo. Não esperar nada em troca. Era assim que Jesus apresentava como uma figura a ser seguida. A mensagem de Jesus ela atravessa os séculos e a força dessa mensagem ela está relacionada com o seu destino dramático. Esse judeu, Jesus, que anunciou a chegada do reino de Deus e tantas vezes não foi compreendido, com a sua mensagem ele leva a um conflito de vida e também um conflito de morte. A sua mensagem e prática do dia a dia levou a um conflito político e religioso que culminou com a sua morte na cruz. Desde então, a cruz é um sinal do cristão. Vamos pensar um pouquinho lá nos primeiros crentes, os primeiros seguidores que confiavam em Jesus. Os primeiros crentes em Jesus, eles tinham uma convicção de que este Jesus, ele não permaneceu na morte. E é esta a fé dos cristãos. Jesus, ele morreu para entrar em Deus. Mas a morte não o deteve. Um evento importante que vem para o cristianismo após essa morte é a ressurreição. Alguns, eles acreditam e viviam ali, depositavam a sua fé no Messias. E por isso seguiram-no como o Messias, invocando-o também como Filho de Deus. O crucificado, ele é então sinal de esperança numa vida eterna. Após a morte de Jesus, uma comunidade de fé mantém-se viva. Os primeiros membros dessa comunidade primitiva eram todos judeus, e é no seio dessa comunidade que surge uma primeira grande disputa
entre os cristãos. E ali eles perguntavam, como judeus que eram, até que ponto eles estavam obrigados a observar a lei religiosa judaica, sendo que agora eles seguiam outro caminho, o caminho proposto por Jesus. Esta é só a primeira das grandes disputas que acompanham toda a história do cristianismo. Após este evento, esta disputa, outras vieram no caminhar da história do cristianismo, disputas que nós conhecemos, como as divisões entre o Oriente e o Ocidente, disputas na Idade Média, como na Reforma, que despontou depois em um cisma. E hoje ainda temos outras grandes disputas que ainda não estão resolvidas. Para isso, cabe-nos também pesquisar, estudar, conhecer um pouco mais sobre o cristianismo.